Você já parou para pensar no poder de uma simples frase escrita na areia? Em João 8, encontramos uma das cenas mais impactantes da Bíblia. Os religiosos trouxeram diante de Jesus uma mulher surpreendida em adultério. Ela foi colocada no centro, exposta e humilhada. Todos a condenavam, todos tinham pedras nas mãos, prontos para acabar com a vida dela. Mas, em vez de dar uma resposta imediata, Jesus fez algo inesperado. Ele se inclinou e começou a escrever no chão. O silêncio tomou conta do lugar. Aquela atitude misteriosa mudou toda a atmosfera, pois desviou os olhos da multidão da vergonha dela para o gesto dele. O que estava escrito? A Bíblia não revela, mas o impacto foi tão forte que em poucos instantes os acusadores deixaram as pedras caírem e foram embora. Essa cena nos mostra que, mesmo quando o mundo nos aponta, existe um caminho de restauração e dignidade. A cena em João 8 é um retrato de como muitas pessoas se sentem até hoje, expostas, julgadas e com medo do que os outros vão pensar. Aquela mulher não tinha como se defender. Aos olhos da lei, ela estava condenada. Talvez você já tenha passado por momentos assim, onde seus erros parecem maiores que você e a vergonha fala mais alto que a esperança. Mas é nesse ponto que a história se torna poderosa. Jesus, ao se inclinar para escrever no chão, mostrou que o foco não era mais a culpa dela, mas a oportunidade de uma nova vida. Ele não disse nada de imediato, porque às vezes o silêncio fala mais do que 1000 palavras. Enquanto todos a viam como um erro, Jesus a via como alguém digna de levantar e continuar. Isso é libertador. A sua identidade não é definida pelo seu pecado, mas pela oportunidade de recomeçar. Lembre-se, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Quando Jesus se levantou e disse: "Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra." João 8:7. Algo extraordinário aconteceu. A multidão, que parecia tão confiante em sua justiça própria, começou a refletir. Um a um, dos mais velhos aos mais jovens, largaram as pedras e foram embora. Isso nos mostra que ninguém é perfeito. Até os mais religiosos, que se achavam dignos de julgar, precisaram reconhecer suas próprias falhas. Essa cena é um espelho para nós. Quantas vezes carregamos pedras em nossas mãos, seja para acusar os outros ou até mesmo para nos condenar? Jesus nos convida a largar essas pedras, a abandonar o peso da culpa e do julgamento. Ele nos lembra que todos nós precisamos de misericórdia e que o perdão é o caminho para a verdadeira liberdade. Não importa o que aconteceu no seu passado, você também pode soltar a pedra que carrega dentro do coração e viver em paz. Após todos saírem, restaram apenas Jesus e a mulher. Imagine esse momento: o silêncio, a poeira da areia, o coração dela acelerado. Pela primeira vez, ela não tinha mais acusadores diante de si. Em João 8:10, Jesus pergunta: "Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou?" Essa pergunta carrega um peso de amor e restauração. Não era apenas sobre os outros, mas sobre a forma como ela se via. Quantas vezes você também se sente aprisionado pela opinião alheia ou pelas marcas do seu passado? Aqui está a verdade. Quando Jesus olha para você, ele não vê apenas os seus erros, mas o seu valor, o seu propósito e a sua capacidade de recomeçar. Essa cena revela que quando o mundo se afasta e te deixa no chão, ele permanece para levantar você. A voz de Jesus é mais forte que a voz da vergonha, e essa voz continua ecoando até hoje, chamando você para viver uma nova história. E então vem a resposta mais libertadora: "Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais." Note como Jesus não ignorou o erro da mulher, mas também não a deixou presa nele. Ele ofereceu duas coisas: perdão e direção. Perdão para que ela fosse livre da culpa, e direção para que pudesse viver de uma forma nova dali em diante. Isso é motivação para todos nós. O passado não precisa aprisionar o nosso futuro. Talvez você tenha cometido erros que parecem imperdoáveis, mas Jesus mostra que existe saída, que existe chance de recomeçar. Ele não disse fique onde está, mas sim, levante e caminhe. Quando entendemos isso,
Nossa autoestima se fortalece porque não somos definidos pelos nossos fracassos, e sim pela graça que nos dá nova vida. A mesma mão que escreve na areia é a que nos ajuda a andar com confiança, sabendo que somos amados e valorizados. Essa história também nos ensina sobre o poder do silêncio e da reflexão. Enquanto a mulher era acusada, Jesus não respondeu imediatamente. Ele se inclinou e escreveu na areia. Muitas vezes em nossas vidas, Deus ou Jesus nos convida a pausar, a refletir e a observar nossas atitudes e pensamentos. O silêncio pode ser transformador. É nele que a verdade aparece, onde percebemos nossos erros e aprendemos a valorizar a oportunidade de recomeçar. Assim como a multidão começou a se dispersar ao perceber sua própria falha, nós também podemos reconhecer o peso que carregamos e aprender a deixá-lo ir. Cada pedra que largamos é um passo em direção à liberdade emocional e espiritual. Lembre-se, sua autoestima não depende da aprovação de ninguém, mas da consciência de que você é amado, perdoado e capaz de se levantar e caminhar novamente com fé e esperança. Outro ponto poderoso dessa história é a força da transformação interna. A mulher saiu daquela experiência não apenas perdoada, mas com uma chance de viver diferente. E isso também vale para você. Toda dificuldade, todo erro, toda situação de vergonha ou derrota pode se tornar um ponto de virada. Lembre-se das palavras de Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Assim como ele enfrentou prisões e perseguições, você também pode superar seus desafios e recomeçar com confiança. Jesus não promete uma vida sem erros, mas oferece a força para continuar, a sabedoria para aprender com cada queda e a oportunidade de crescer mesmo quando parece impossível. Cada passo que você dá em direção à mudança fortalece sua autoestima e sua fé, mostrando que é possível virar a página e escrever uma nova história de coragem e esperança. A lição final que podemos extrair dessa história é que o julgamento alheio não define quem você é. Os fariseus queriam expor a mulher e controlar sua vida pelo erro cometido, mas Jesus mostrou que o que importa não é a opinião dos outros, e sim como você escolhe se levantar. Todos nós passamos por momentos em que nos sentimos condenados ou inferiores, mas a Bíblia nos lembra que nossa identidade está segura na graça e no amor de Deus. O segredo está em aprender a soltar o peso da culpa, a não se prender à vergonha e a abraçar a oportunidade de recomeçar. Assim como a mulher recebeu perdão e direção, você também pode transformar seus momentos difíceis em força, motivação e autoestima renovada. Cada queda é uma chance de caminhar mais firme, com confiança e esperança. E ao final dessa história, percebemos algo muito especial. Jesus não apenas perdoou, mas também deu um caminho de vida nova. Ele nos ensina que ninguém é definido pelos erros do passado, mas sim pelas escolhas que fazemos hoje. Se você sente vergonha ou se culpa por algo, saiba que ainda existe esperança. Levante-se, aprenda com cada experiência e siga em frente com fé e confiança. A mulher adúltera se tornou um símbolo de recomeço e libertação, mostrando que todos podemos transformar nossas vidas quando aceitamos o perdão e a direção que nos são oferecidas. Lembre-se, você é capaz de superar, de crescer e de viver em plenitude, independente do que já aconteceu. Nunca é tarde para reescrever sua história. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal, deixe seu comentário e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje.